Eu e nosso irmão Alessandro, com essa grande responsabilidade de pregar a palavra de Deus, porque nós temos essa obrigação para com as pessoas que ainda continuam escravas no pecado. E a única solução para essas pessoas, que muito embora não creem, muito embora endurece o seu coração, muito embora estão voltados para as coisas deste mundo, mas nós que fomos esclarecidos, libertos, temos o maior prazer de divulgar que Jesus Cristo, Ele não permanece na sepultura. Temos vários mitos que a história ela nos traz. Referindo a tantos personagens que deixou aqui no mundo o seu legado, a sua história. Como Nero, Buda, Allan Kardec, Maomé, Tiradentes, Frei Caneca, Santo Dumont, entre outros, Nero, César, Constantino, que marcaram a história. Mas eu quero dizer uma coisa, que os homens que passaram da sua época, deixando o seu legado, morreram com o coração voltado para este mundo. O Deus desses homens era este mundo. O coração estava voltado para o materialismo, para o Estado, para o poder. Sua vida nesse é um momento, uma ocasião, para que Jesus pudesse entrar no seu coração, na sua vida e mudar ela. Todavia permaneceram escravos na sua escolha, permaneceram escravos no pecado, na idolatria, na feitiçaria, na imoralidade, na depravação, permaneceram escravos. Porque a Bíblia diz que o Deus deste mundo e seus atributos são marcantes na história da humanidade. Ele escraviza, ele engana, ele acusa, ele destrói, ele traz o homem cego enganado, ignorando o favor, a graça, o perdão, a misericórdia de Deus na sua vida. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, é mentiroso, é enganador. A Bíblia diz que ele é ladrão, é roubador, é assassino, é destrutivo, é acusador. O prazer do diabo é de trazer a raça humana enganado. O prazer do diabo é ver o homem pedindo esmola. O prazer do diabo é ver o homem tirando a sua própria vida. O prazer do diabo é ver o homem escravizado no prazer deste mundo. O prazer do diabo é ver o homem enveredando pelo caminho da injustiça, do roubo, da idolatria, da feitiçaria, do crime, das drogas. Porque ele sabe que todos nós teremos uma recompensa a respeito de tudo que nós realizamos e fizemos aqui neste mundo, nesta vida. A Bíblia diz aquele que enfrenta coisas. Você tem um amigo, se você parar para arrepender, então como vai ser a sua vida após a morte? A pessoa que tem essa ideia, essa ideologia de que quando ele morrer, tudo se acabou, o fim dele está ali quando ele estiver dentro de um caixão. Mas a Bíblia não afirma a isso. A Bíblia não apoia essa ideologia, essa teoria. Existe vida após a morte, sim. Jesus tem uma ilustração de um rico e um pobre. O rico todavia vivia com a vida plenamente repleta de tudo. E o pobre não tinha nada para o que comer.
enganado. Está pensando porque ele é rico, é bilionário. Quando ele tem um coração materialista, ateísta, e ele emprega amor no seu coração nas coisas desse mundo, é iludido pelas atrações, pelas fertilidades desse mundo. Porque o diabo ele trabalha assim. O diabo é especialista de trazer o homem e a raça humana enganado. Mas a Bíblia diz agora que a culpa não está no diabo. Agora a Bíblia apresenta o homem como culpado da sua escolha. A Bíblia diz que quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama este mundo permanece na morte. Quem ama este mundo permanece e continua sendo o inimigo de Deus. É o contrário do diabo, porque aí é uma escolha, é uma decisão do homem. E por o homem escolher esse caminho de idolatria, de feitiçaria, de imoralidade, de depravação, de assassinato, de ter prazer em derramar sangue, de ter prazer de esquartejar, de ter prazer de matar e tirar uma vida por 20 mil, 10 mil, 1 mil ou 500 reais ou por nada. O aviso de Deus é esse. Quando ele agora é representado por João Batista, e há 20 mil anos atrás, há 2000 anos atrás, João Batista, ele convidava agora a sua nação ao arrependimento, e ele convidava que aquele povo se arrependesse e passasse por uma regeneração. Você só poderá alcançar o favor, o perdão. Você só poderá ser herdeiro e se tornar filho de Deus se você abandonar, se você repudiar os prazeres desse mundo, se você deixar o adultério, se você deixar a fornicação, se você deixar a apologia, o aborto, se você deixar de fazer apologia, a ideologia de gênero, se você deixar de ser injusto, se você deixar de ser explorador, se você deixar de ser assassino, se você deixar de vestir uma saia, se você deixar de vestir um cuecão de couro, se você deixar de vestir um filetão, não é todos os homens que fazem isso, uma maior parte tem prazer em se relacionar assim. Eu vi ontem no vídeo, uma mulher postou um vídeo dizendo que nós queremos tirar Jesus daqui. Ele, o cara que vestiu de Jesus, era um pastor. Você observe como a humanidade, a sociedade já chegou a esse ponto de fazer um carnaval, um ato teatral representando Jesus Cristo, apresentando ele como gay, e ele estava roupa, estava vestido ocidental. E alguém gritava, todo mundo gritava ali, naquela zombaria, naquele desprezo, foi lá no Maranhão agora há pouco. E ele gritava numa só voz, queremos tirar Jesus daqui. O cara fez um vídeo há 10 anos atrás, dizendo que ele queria tirar Jesus de Deus da nossa nação, porque ele gostaria de ter uma vida sem frescura, quer dizer, ele gostaria de estar de 4 pés e sendo penetrado por um pênis no ano para quebrar e danificar. Ele preferia, na sua versão dele, ele dizia, eu prefiro ficar de 4, eu prefiro abrir a boca, colocar a minha boca, a minha língua num pênis e deixar que o cara chegue ao orgasmo e eu receber todo o espermo dentro da minha boca, do que eu querer Deus em nossa sociedade, e querer Deus na minha família, ou Deus na minha vida. O cara preferia dar o ano do que querer Deus na sociedade. É uma prova que a lei de Deus incomoda. É uma prova que o diabo se sente incomodado com a presença de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é ao lado contrário do diabo, porque o diabo é sádico, o diabo tem prazer no sofrimento humano, o diabo tem prazer no que nós estamos enfrentando e passando, o diabo tem prazer na caristia.
carestia, nesse salário de fome e de miséria. O diabo tem prazer de ver o seu semelhante tirando a vida do outro. O diabo tem prazer em ver uma mulher agarrada com outra mulher e os dois bigodudos com dois bigodudos se beijando. Esse é o prazer do diabo. É de moralizar o caráter do homem. O prazer do diabo é acabar com a família. O prazer do diabo é destruir a moral, a dignidade. O prazer do diabo é ver o homem na maçã do pecado. É ver o homem destituído da presença, da comunhão de Deus. É ver o homem totalmente desmoralizado. O prazer do diabo é ver o homem na rua, ou numa esquina, ou num córrego, privado de bala ou de arma branca. É o contrário de Jesus Cristo. Esse é o prazer do Pai da mentira. O diabo é sádico. O diabo não tem prazer em ver a união do mundo. O diabo não tem prazer em ver a união da família. O diabo não tem prazer em ver a união da sociedade. O diabo não tem prazer em ver uma sociedade limpa, uma sociedade pura, uma sociedade que passa a temer a Deus, uma sociedade que passa a honrar a Deus e guardar os seus mandamentos. O diabo não tem prazer em ver o homem adorado e fácil, orando e pedindo a Deus. Aí o diabo tem prazer de ver o homem de quatro pés e sendo penetrado por outro homem, mas não tem prazer de ver o homem de quatro orando a Deus, chorando pela sua família, chorando por ele mesmo. Satanás é sádico, é um arqui-inimigo de Deus e do homem. O prazer do diabo é de ver o cara catando lixo. O prazer do diabo é ver o cara medicando. O prazer do diabo é ver o cara no hospital. O prazer do diabo é ver o cara na rua atropelado. O prazer do diabo é ver o cara perder as suas duas pernas. O prazer do diabo é ver o cara perder os seus dois braços. O prazer do diabo é ver o cara confinado numa cadeira de roda. O prazer do diabo é ver o cara na miséria. O prazer do diabo é ver o cara preso. E mulher, para seres que gostam de assim fazer. O prazer do diabo é de promover desordem. O prazer do diabo é promover discórdia. O prazer do diabo é levar o homem para o caminho que não há mais retorno para ele. O prazer do diabo é levar o homem para o caminho largo, porque nesse caminho largo tem um epígrafo que tem o seguinte dizer: seja bem-vindo ao caminho largo. Aí dentro desse caminho largo não há nem sequer nenhuma regra. No caminho largo, o homem perde o temor a Deus. No caminho largo, o homem adultera. No caminho largo, o homem veste uma saia. Não existe regra. No caminho largo, o homem adultera. No caminho largo, fica de quatro pés e é penetrado por outro homem. No caminho largo, ele abre a boca e recebe o quê? O espermo de outro homem. Porque o diabo está ali. Ele deu lugar ao diabo. É uma opção, é uma escolha do indivíduo entrar nesse caminho. Só que vai ter prazer nessa escolha do homem em matar, e roubar e adulterar. É o diabo. Satanás é sádico. Uma vez que ele foi expulso do céu, o alvo dele passou agora em primeiro lugar. O alvo do diabo era Deus. Porque ele queria fazer um trono acima das mais altas nuvens. Ele queria ser igual a Deus, ou maior do que Deus. Ele queria manipular a Deus. Ele queria estar acima de Deus. Mas ele perdeu todos os seus projetos, foi de água abaixo. Primeiro porque ele foi criado, segundo porque ele é presente. Primeiro porque Deus nunca foi criado, Deus nunca teve início, não terá fim. E Deus não é humano. Primeiro, segundo, Deus é onisciente. Antes que esse sentimento penetrasse e entrasse no coração do diabo, Deus já sabia que o diabo deixaria que ele sentimento penetrasse, batisse no seu coração. Quando ele deixa agora
é 12, 24, 48 horas no ar. O diabo não é movido de transistor. De energia. A rua da Concórdia aqui. Ali. Lá na frente ali. Ali. Obrigado. Ele não se fadiga. A única desgraça e derrota do diabo é que ele foi criado e que ele é presente. Ele só sabe das coisas como nós, que está na nossa frente. Mas Deus é o onipresente, o onisciente e o onipotente, é o único. Jesus é onisciente. Ele sabe das coisas antes que ela tome uma forma, antes que ela aconteça. Deus e Jesus já sabe. O diabo não sabia. E o fim dele seria esse, confinado ao lago de fogo. E quando ele foi expulso do céu, para você saber, tem no céu houve uma guerra, literalmente uma guerra, e ele foi expulso do céu. E o alvo do diabo agora, em segundo projeto, em segundo plano, não era mais Deus, porque para Deus ele entendeu, era o ser humano. E ele sabia que o ser humano ia fracassar. O que nos chama atenção é que Satanás, antes de ele ser expulso do céu com Miguel, Deus pegou ele e chamou ele agora na sua presença. E houve agora aquele julgamento. E Deus julgou a Satanás que ele estaria condenado à segunda morte eterna. E logo após ele foi expulso do céu. E ele sabendo que para ele não há mais oportunidade, para ele não é mais jeito. Que ele está confinado para a eternidade sem Deus. E esse lugar que ele vai passar o resto da vida eternamente. Não vai mais ele não vai mais interferir nos processos, no sistema, na família, no ser humano, na sociedade, e no mundo, nem no novo céu, e nem na nova terra, porque ele vai ser lançado no lago do fogo. Logo, ele não vai ter mais poder sobre a raça humana. A morte vai ser lançada também no lago de fogo. Então, isso quer dizer que a morte não vai ter mais poder e domínio sobre o ser humano. O que levou a morte ter domínio e poder pelo ser humano é o pecado. Paulo pergunta a morte, bota onde está o seu aguilhão. E a Bíblia diz que Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado. O pecado abriu as portas, o pecado. Foi que deu esses poderes ao diabo. Se o homem não tivesse pecado, a morte existia. Satanás existia, os principados e os potestades existiam, mas ele não teria poder sobre os homens, porque ele não havia pecado e continuaria ainda no seu estado de pureza e de inocência. Mas o que legalizou, o que deu poder ao diabo e à morte foi o pecado. Quando o homem desobedece a Deus, e todavia quando o homem continua desobedecendo a Deus, nós todavia receberemos o troco. Não porque Deus queira fazer com isso, porque a Bíblia diz, aquele que planta colhe. Nós estamos vivendo em uma sociedade promíscua, onde o que é certo é errado e o que é o errado é certo, onde o homem faz mais apologia ao diabo e tenta menosprezar e humilhar o Criador. Olha como nós estamos vivendo hoje. Agora há pouco eu vi um vídeo no Maranhão, onde teve aquele desastre, onde morreu inúmeras pessoas. O cara agora estava de pesca bataneiro agora. A pesca que não matou como Jesus Cristo. E esse ator ficava nu. Esse ator estava vestido no piretão. E ele pensava que Jesus era dele. Onde é que nós podemos esperar? Uma nação como essa. O que é que nós podemos esperar? Os escarnecedores que a Bíblia diz que nesses últimos dias surgiria homem amante de si mesmo. Quando a Bíblia diz que surgiria homem amante de si mesmo, ele está querendo dizer, é primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. É por isso que esse salário é de fome, é de miséria. É por isso que aqui o cara nunca prospera, por ele ser um trabalhador.
ter mais amor pela sua pátria. Ela se apresenta como um defensor do nosso país e da nossa pátria, mas na verdade ele está interessado no salário dele. Quando você começa a analisar agora, veja lá os detalhes de que um senador, de que um deputado ele ganha. É ajuda de gasolina, ajuda de patrão, é ajuda de aluguel, é ajuda de gasolina. Quando vai se somar com aquele trabalhador que fala, o trabalhador deve ter um salário de fome. O que o trabalhador ganha? Você na miséria, comer cuscuz com ovo quando tem ovo. Aquele café que não é um café de 5 couro, é o resto, é o bagaço do café. Aí a Bíblia diz assim, ai daqueles que criam lei injusta para prejudicar o trabalhador. Vivemos em uma época, meu amigo, em que o homem está marchando cada vez mais para o fim da sua existência. Quando eu assistia um filme que tinha um título, Eu Sou a Lenda. A intenção da verdade, mas na verdade não está dentro do contexto bíblico. A sociedade foi atingida pelo filho. Ele era um coronel do exército, mas também era médico. E ele descobriu a cura para o filho. Ele decidiu morrer, mas deixou aquele filho para que o restante da população que estava em algum lugar sobreviver. Mas segundo a vida, aqueles só poderão viver. E o antifilho é Jesus Cristo. Não é produzido pelo homem, é produzido pelo tempo de Jesus Cristo. O antivírus é o sangue de Jesus Cristo que purifica o homem de todo pecado. É Jesus Cristo que é o mediador entre Deus e o homem. Se nós fôssemos depender do homem, nós estaríamos perdidos. Porque você me disse, porque a Bíblia diz. Nesses últimos dias surgiria homem amante de si mesmo, surgiria homem avarento, presunçosos, inimigo do bem, sem afeto natural. O que é que nós esperamos mais por esse mundo? O que é que nós esperamos mais do indivíduo humano? Quando o homem coloca Deus em último lugar na sua vida ou no seu país, o que é que você espera mais daquele homem, daquele país? Aí quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, quando a pessoa abre espaço no seu país, na sua nação, para Deus, aí a Bíblia diz conosco, governa a alegria daquele país, a felicidade. Nós gostaríamos de ter um bom salário, nós gostaríamos de ter uma casa, que possamos apoiar nossa família, com dignidade, nós gostaríamos de viver essa vida também, nós gostaríamos de ter um bom salário, nós gostaríamos de se apresentar bem, de se destacar, um bom perfume, um bom plano de saúde, uma boa roupa, uma boa alimentação, um bom carro, um lugar que você não fosse incomodado. Mas o pecado, meu amigo, ainda muito embora que tenha alguém nesse mundo que tenha esse lugar, que viva nesse lugar, mas esse lugar que está amaldiçoado, foi condenado por Deus. Deus disse a Abel, maldito é a terra por sua causa, ainda que ele desfrute um tempo nesse lugar calmo, tranquilo, mas é passageiro, não é eterno, mas ele tem prometido um novo céu, uma nova terra, aí há a paz, a harmonia. Você nesse lugar tranquilo, você pode sair dele e encontrar um carro, um trem na sua frente e você sair e morrer. Você está num lugar que não tem toalha, não tem pornografia, não há imoralidade. Por isso que eu disse, mas você está sujeito a morrer. Quando você conseguir para o shopping, quando você conseguir ir para uma viagem para outro país. Mas no novo céu e na nova terra,
por meio de Jesus Cristo, Ele nos garante, Ele nos promete. Nessa nova terra não haverá caixão. Nessa nova terra não haverá casa funerária. Nessa nova terra não haverá cemitério. Nessa nova terra não haverá assassinato. Nessa nova terra não haverá depravação, imoralidade, nem sexo anal e oral. Nessa nova terra não existirá homem que gosta de vestir uma calcinha e um filetão. Nessa nova terra não haverá paz. Não haverá desarmonia, não haverá avarento. Não haverá usurpador. Não haverá impunidade, cooperativismo. Não haverá corrupção. Nessa nova terra, você estará totalmente seguro. Vamos torcer. Lá nessa nova terra, a Bíblia diz que sua cidade não é como a nossa, cheia de ladrão, cheia de assassinato, insegurança. Nessa nova terra, a Bíblia diz que a cidade dela é uma cidade que as suas ruas são de ouro e os muros são de puro cristal. É uma cidade onde não haverá homicídio, é uma cidade onde não haverá suicídio, é uma cidade que não haverá roubo, é uma cidade que não haverá prostíbulo, é uma cidade onde você não será ameaçado, é uma cidade onde não haverá maldade, é uma cidade onde os homens não terão o coração perverso. É uma cidade onde não haverá catador de papel. É uma cidade onde não haverá catador de lixo. É uma cidade que você não vai ver a pessoa confinada numa cadeira de roda. Você não vai ver o cego. Você não vai ver o emboléu. Você não vai ver o cara andando de moreta. Você não vai presenciar o cara morrer de infarto. Você não vai presenciar o cara morrer de câncer. Nessa cidade aqui onde nós moramos, é uma cidade que não tem segurança. Só fede a merda e a mesma. O segredo, eu digo isso, está querendo colocar o nosso governador, nosso legado, da nossa primeira dama, não. Eu estou dizendo isso, comparando essa cidade com uma cidade lá em Jerusalém, uma nova cidade que Jesus Cristo após o arrebatamento, após a ressurreição dos crentes, após o juízo final, aonde todos serão lançados no lago de fogo, aonde os céus, aonde a terra passarão por uma purificação. Aí agora, depois dessa terra, desse céu, tem um novo céu, uma nova terra. Não habitará mais dela imundo, assassino, ladrão, gay, lésbica, não é discriminando os homofóbicos, mas nessa nova cidade não existirá assassino nem ladrão. Injustiça. Você nessa nova cidade, você não vai ver catador de papel, catador de lixo. Você não vai ver nessa terra pessoas confinadas a uma cadeira de roda. Mas na nova terra, você vai de roda de paz. A nova terra é para ladrão. Essa nova terra é para assassino. Essa nova terra é para traficante. Essa nova terra é para gay. Essa nova terra é para lésbica. Essa nova terra é para mentiroso. Essa nova terra é para ladrão. Essa nova terra é para adúltero. É tão somente você se arrepender. É você abandonar essas práticas. É você arrepender. Bate parede. É você reconhecer Olha a 4 ainda. que é um pecador. É você reconhecer que foi um fracassado. É você reconhecer que foi atingido pelo pecado de Adão. Sabe por que nós fomos atingidos? Porque a Bíblia diz que os homens passaram mais a amar as trevas do que a luz. Sabe o que é amar as trevas? É o cara abrir espaço, é o cara mergulhar, é o cara ter prazer em adulterar, é o cara ter prazer em vestir um cuecão de couro, ficar de quatro e receber esperma na sua boca ou no seu ano. É o cara matar, é o cara injustiçar, é o cara ser mentiroso, é o cara ser idólatra, feiticeiro, mentiroso, é o cara ser adúltero. Agora eu quero que me diga uma coisa. Nessa terra aqui, você encontra mentiroso, você encontra injustiça. Você está sujeito a morrer a qualquer momento. Atropelado pelo ônibus, pelo carro, pelo moto. Uma bala perdida que aqui é a sua direção. Vai na nova terra. E ela vai ser criada por Jesus Cristo. Nessa nova terra, você não vai
ter dentro dela nenhum cemitério, nenhuma casa funerária, nenhum hospital, nenhum enterro fúnebre. Você não vai encontrar nenhum cego, nenhum mundo, nenhum surdo. Você não vai encontrar nenhum prostíbulo. Você não vai ouvir nenhum comentário que alguém matou fulano, que a mulher traiu fulano, ou o cara traiu a sua esposa, que o cara matou a sua esposa, ou a esposa matou o seu marido, que o pai matou o filho, ou o filho matou o pai, que o irmão matou o irmão, ou a mãe matou o filho, ou o filho matou a mãe, ou o avô estuprou a neta, ou o neto matou o avô. Nessa nova terra não haverá salvadores. Nessa nova terra não haverá político que vai prometer uma coisa e não vai cumprir. Porque nessa nova terra não há necessidade de político. Nessa nova terra não há necessidade de senado, de deputado, de vereador, de ministro. Sabe por quê? Porque quem vai reinar nela, quem vai ser o seu governante, o seu administrador, é Jesus Cristo. E ele verá nos reinos, consolará de toda a nossa tribulação e governará segundo a sua equidade. Não haverá egoísta, não haverá avarento. Agora essa nova terra e esse novo céu, nós não seremos mais amolestados por esse soquete. Nós não tomaremos águas impuras. Os alimentos não vão se tornar em açúcar. Lá não existirá diabéticos. Lá o indivíduo não será atingido pelo AIDS, pelo câncer, pelo infarto, pelo derrame. Sabe por que o cara não vai ter? Em primeiro lugar, porque a morte do diabo e toda a sua coisa foi lançada no lago do fogo. Em segundo lugar, o cara foi arrebatado, ressuscitado e vai receber no capítulo 20 de 1 Coríntios um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo que a morte não terá mais poder sobre ele, um corpo que a doença não poderá mais atingir ele, um corpo que não perderá mais uma perna ou um braço, um corpo onde o cara não ficará mais cego, e nem tampouco se pegará um câncer, não terá infarto, um corpo incorruptível, porque a morte e o diabo foram lançados no lago de fogo, mas o bem-estar das nações irão gozar os favores de Deus. O favor de Deus abrange a toda criatura. O favor de Deus só não abrange aquele que ama este mundo, que é irreconciliável, que tem prazer de vestir uma saia, que tem prazer de ficar de quatro e ser penetrado por outro homem. Quando Deus viu a necessidade de Adão, Adão precisava de uma companheira, Adão precisava de uma mulher, e Deus deu uma mulher para Adão. E quando Adão viu aquela mulher do seu lado, Adão disse: agora essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Quando ela querendo dizer: eu não posso permitir que a minha mulher mostre o seu seio a outro homem. Eu não posso permitir que a mulher mostre a parte, a metade do seu seio a outro homem. Porque ela é osso, ela é carne da minha carne. A mulher só tem obrigação e o dever de mostrar a parte ou o seu completo. É o seu marido. Só o seu marido é que tem o direito de ver ela nua e despida. Paulo, ele fala esse respeito aqui também. Nós vivemos uma sociedade que tem o maior amor, que tem o maior prazer nessas coisas. Uma sociedade que quer tirar Deus daqui onde atiraram. Tirar Deus daqui não tira não. Pode tirar Deus da sua vida. Pode tirar Deus da sociedade, dos seus negócios. Por que não pode tirar Deus? Porque quando eu seguir o céu de acesso a Deus de Deus. Eu também não vou obrigar a nenhum ser humano a aceitar Ele como Salvador. É uma questão de escolha, é uma questão de o homem optar. Jesus apresentou dois caminhos largos, o estreito e o largo. O estreito é diferente do largo. O largo não existe regra. No estreito existe regra. No estreito
Olha. É, chega lá de Cacedão, pra cá, chega lá. Vamos esperar passar tudo. Olha a vida fora do caminho preto. Preto! É quando o indivíduo repudia a história desse mundo. Também preto é um caminho de refúgio. É o cara repudiar o adultério. É o cara repudiar adulterar. É o cara repudiar trair a sua companheira. É a mulher repudiar trair o seu marido. É o cara repudiar o prazer de matar e derramar sangue. É o cara repudiar de ser um ladrão, de ser um mentiroso, um vigarista. Quando me chega uma mulher, pode ficar de fora defendendo pelo ano. Porque no ano da mulher não tem óvulo. O único órgão criado por Deus para reproduzir. Isso vai ser para ver. Em um casal, segundo a ciência, a biologia, Deus apresentou dois órgãos. Deus disse para Adão crescer, se multiplicar os 100 segundos. Aí eu pergunto, se Adão tivesse sexo anal e oral todos os dias com Eva, será que nós existiríamos? Será que ele seria filho? Será que na boca de Eva? Será que no ano de Eva existiria óvulo? Ou no ano do homem existe óvulo? Somente um órgão biologicamente falando e cientificamente falando é a vagina. Esse é o único órgão que o homem pode reproduzir e trazer legalmente pelos padrões morais estabelecidos por Deus. Mas hoje, era de fazer, meu amigo, ele ficar de quatro pés. Já saiu uma lei agora lá no deputado, acabando os casamentos entre homens. Acabou-se, agora não tem mais vez. Saiu agora uma lei que não vai ter mais casamento entre o homem. Quem primeiro tomou essa licença foi Trump. Trump acabou, arrasou com essa depravação, com essa imoralidade. Mas aqui ainda querem preservar. Aqui ainda estão com peninha dos bichos que dão cuecão de burro. Quando a gente vê a posição de Trump agora fez uma coisa muito importante que Bolsonaro queria fazer aqui, acabar com essa safadeza de expressão. Essa depravação, com essa moralidade, o cara tem uma saída, ficar de quatro pés ser penetrado por outro homem. Hoje, o nosso deputado já criou uma lei acabando com os casamentos e os bigodudos. Hoje o homem não pode se casar mais não. Pra quem não sabe, fica sabendo disso. Não foi somente nos Estados Unidos não, aqui também. A vergonha, quando a aprovação, apesar de que Deus doutor o homem que vive a vida, o homem escolhe o que ele quiser, mas nós seremos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Deus não vai matar você porque você vestiu uma saia, não. Deus não vai matar você porque você ficou de quatro pés, não. Porque Deus vai dar certo se você se arrependa. Deus vai dar certo se você reconheça que precisa do perdão e da misericórdia dele. Deus é diferente do diabo. O diabo tem a sua estratégia e Deus tem o seu propósito. Ninguém pode ir contra o propósito de Deus. Também pode ferir o propósito de Deus é o próprio homem. O homem foi que mudou a sua história. O homem foi que mudou a trajetória da sua história. Porque Deus criou o homem, não foi escravo, criou o homem, tocado de livre arbítrio, então o homem escolheu, para não ser mais governado, orientado por Deus, escolheu vestir um cuecão de couro. Aí você veja agora, quando Adão peca, desobedece voluntariamente contra Deus, Deus agora chama ele e disse a Adão, naquele diálogo Deus disse a Adão, Adão, tu és pó e para os pó tu tornarás. Deus agora sentencia o homem à morte. E Deus olha para a terra e diz assim, Adão, maldito é a terra por tua causa. O que é que nós estamos vendo hoje? Sempre existiu. É vulcão, terremoto, tsunami, inundações. Faz parte
para destruição ambiental, faz parte também dele, faz parte também do seu filho. Tudo isso é culpado do próprio homem. Aquele que desculpa o homem da sua própria escolha. Mas nós ignoramos a direção de Deus. Nós ignoramos o Deus. Nós ignoramos o favor de Deus. O homem hoje luta contra Deus. O homem procura aborrecer, procura menosprezar a paciência, a longanimidade de Deus. Mas Deus é o contrário, o homem abusa, mas Deus está provocando. Já é quase tanta. O homem está provocando a Deus, Deus esperando que ele se arrependa. O homem está zombando de Deus e Deus esperando que ele mude de atitude. Agora Deus tem seu limite. Nós estamos na dispensação da graça. E essa dispensação da graça ela vai ter o seu fim. Sabe qual vai ser o fim da dispensação da graça? É quando a igreja for tirada da terra, quando acontecer a ressurreição e o arrebatamento, e quando o anticristo ele governar. Aí você não vai achar bom. Você vai ter a sua casa sobre um carro, você vai pensar que está num oásis, mas tudo isso é mentira, é por pouco tempo, e depois ele vai escravizar toda a raça humana, estarão sujeitos a ele, porque ele vai obrigar todo o povo da sua vida, pobre e rico, pequenos e grandes, a colocar uma marca na sua mão, na sua testa, e todo aquele que se assujeitar a ele, e permitir que ele coloque esse número na mão, na testa, ele venderá a sua alma ao diabo, não terá mais retorno, não terá mais coloca. A morte, dias dirão que o homem procurarão, serão mortos. Mas eles procurarão. E não encontrarão mais ser, mas não, é a palavra de Deus. Não encontrarão mais nada que é Jesus Cristo. Para me chamar a atenção, quando Noé havia pregado que Deus havia destruído aquela nação, porque aquela nação, aquela primeira geração era muito violenta, e naquele tempo existia gigante, o cara era mau, era perverso mesmo. Sabe lá quantas coisas Adão não é o filho da parte dele? Mas quando aconteceu, quando chegou o limite de Deus em relação às obras depravadas, malignas, destrutivas daquela primeira geração, os bravos, maus, os perversos, se urinaram, foram os primeiros que defecaram e correram para a arca e pediram socorro. Noé, abre a porta porque nós temos agora. Cadê o cara mais? Cadê o cara que gostava de escutar a Deus? Cadê o cara que gostava de menosprezar a Deus? Ele menosprezava, ele desacatava a Deus, mas quando Deus mudou a natureza agora, quando agora o sol ficou escuro, quando agora naquela época não existia energia, com a escuração, com a escuridão tremenda, que não existia energia, e começou a trovejar, a relampear. Eles afrontaram os piores assassinos da época, que eram os Nefelim, que eram os gigantes, correram para a arca, bateram na porta, chamando Noé, pedindo a Noé por misericórdia, mas não tinha mais jeito, porque Deus havia fechado a arca por fora. O cara é bravo agora, é macho agora, mas quando chegar o dia, ele vai ficar frouxo, como um bebê, como um neném. Eu nunca vi tão bom, cara mal, perverso. Ele se deixar na presença do Todo-Poderoso, daquele que criou o céu e a terra. E a Bíblia diz que Deus irá rir dele. A Bíblia diz que Deus vai rir deles. Rir deles por conta da sua irreverência. Se achando que era o todo. Mas na hora da verdade, o cara bruxou. Na hora da verdade, o cara enfrentar a realidade, ele deixou de ser macho. Ele afrouxou. Por isso que Deus está esperando que o homem se arrependa. É o prazer de Deus, é de perdoar. O prazer de Deus é reconciliar. Ele é o intermediário entre o homem e Deus e o homem. Ele morreu, não foi para nos condenar. Ele veio, foi para reconciliar o homem com Deus. Nessa tarde, aceite Ele como Salvador da tua alma. Deixe de dar o canecão de couro, deixe de vestir uma saia, deixe de ser gay, deixe
de ser assassino, deixe de ter prazer em matar a mulher grávida, a sua esposa, a criança, a adolescente, e torne para o seu Deus e continue vivendo uma vida em Cristo, em nome de Jesus.